A paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham nessa tarde de sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos levar uma mensagem até o seu coração e desde já nós queremos agradecer a Deus pela sua presença, de você que vai nos ouvir. Queremos que você o alimente, queremos que você discerna esta palavra, aonde nós vamos estar pregando nesta manhã de hoje, nessa tarde de sábado, chamados para a manifestação do poder de Deus, que se encontra em Jeremias capítulo 1, no versículo 5, que está escrito assim, ó: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísse da madre, santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor disse: não diga eu sou uma criança, porque aonde queres que eu te enviar irás, tudo quanto te mandares dirás. A chamada do profeta Jeremias também aqui, Jeremias 1:10 está escrito assim: olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para te arruinares, e também para edificares e para plantares. 1:18, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então está aí a chamada de um homem. Quando Deus chama o homem, a chamada muitas das vezes ela é dolorosa. Ela não é chamada de acordo com a chamada do homem. A chamada de Deus, ela é de dentro de Deus para fora. Ela é lá de fora para dentro. Então está aí o chamado do Jeremias, que era para quando avisar, era para arrancar, para derribar, para destruir. Dentro desta palavra é o que nós queremos estar pregando até o seu coração, meu querido amigo ouvinte, sobre o tema chamados para a manifestação do poder de Deus. Quando Deus chama, Ele chama você talvez para uma obediência a Ele. Talvez você é chamado para uma cura, talvez você é chamado para uma libertação. Então a disciplina de Deus é essa: quando Ele tem para chamar alguém, é para algo a ser aplicado na disciplina espiritual do Senhor. Então quando Ele chama, Ele te chama para vários processos na sua vida. E nós queremos então estar levando a você nesta manhã, dentro desse texto bíblico que abrimos do profeta Jeremias. No capítulo 1 lemos o 1, 5, o 6 e também aí o versículo 10, onde fala que era para arrancar, derrubar, e também o 18, onde fala que ele é colocado, o profeta, quando ele é levantado, quando Deus tem uma chamada no homem, e é para manifestar o seu poder, então ele vem como a mão de ferro. O profeta, ele é usado como a marreta de Deus na sua mão. Então quando ele chama de várias formas. Quando ele pode estar chamando para te falar de uma enfermidade na sua vida, ele te chama através de uma revelação. Então seja bem-vindo nesta manhã, dentro dessa mensagem. Quando Ele te chama, é para esse intuito na sua vida. Quando Deus chama, há chamado para a salvação, há chamado para a vida individualmente. Quando Deus chama, há chamado para uma enfermidade, é chamado para uma cura, é chamado para uma libertação. Mas há o chamado da unção de Deus na pessoa, há o chamado da revelação, da magnitude, da espiritualidade de Deus, do seu poder. Então, o gostoso é quando você é chamado por Deus, você é livre, você trabalha para Ele, é Ele que te guia, é Ele que vai falar para você, fala, se ensina ou não, e sabe que aquele que foi chamado e escolhido, Ele
ele vai falar os ensina ou não, porque ele deve a Deus o que foi escolhido, o que foi chamado, porque ele foi chamado do dono do Evangelho, ele foi chamado do Evangelho da verdade verdadeira. É por isso que ele diz: se vocês humanos não conhecerem a minha verdade, conhecereis a verdade genuína. Não é qualquer verdade não, porque se deixar qualquer verdade, esse é o chamado do homem, que inventa o que quer, faz o que quer, vira mercenário. Mas no chamado de Deus, quando Deus chama uma pessoa, ele sabe que ele tem chamado. Então no chamado de Deus, quando ele chama, ele sabe. Aí vem o teste. Primeiro ele te chama, ele te põe você no deserto, e lá no deserto você vai caminhando. Tem hora que é solidão, tem hora que é um deserto muito grande, muitas das vezes tem momentos que a gente não entende. Daí a pouco vem um tratamento. É Deus te chamando, é Deus te lapidando, é Deus te colocando. E um dos momentos do nosso chamado com Deus é naquele momento que a gente começa a expressar: parece que eu estou perdido. E muitas das vezes o inimigo vem sobre a sua mente, ataque frontal na mente, ataque frontal no seu coração, e você começa: será que eu tenho chamado de Deus mesmo? Será? É Deus te capacitando, é Deus olhando se você vai ser obediente, se você aprende a ouvir Ele no silêncio, porque no silêncio é onde mais Deus trabalha. Mas daí a pouco Deus também pode levantar para ver se você vai ter um chamado e vai caminhar no chamado dele. Vai mandar um inimigo, vai mandar um irmão chechelento, vai mandar um pastor, vai mandar seja lá quem for, que talvez tenha um chamado, mas não foi chamado por Deus, foi escolhido para dentro dos homens. Então ele vai se lapidando, vai te lapidando, e Deus vai te testando, porque não vai botar chamado em qualquer um não. Ele não vai botar um chamado numa pessoa que vai arruinar o ministério que Deus deu para ele. Deus, ele é sábio, meu amigo, ele sabe quem vai apostar. Você está achando que Deus aposta em qualquer um? Deus não tem uma mente, uma mentalidade igual tem o ser humano. Quando ele chama, ele sabe. Isso aí é escolhido do Deus da madre. Eu posso contar com ele. Vê se em algum momento você vê falha de Jeremias. Vê se em algum momento você vê. Eu não estou falando que o Jeremias não pode ter falhado no momento ali de clamor, porque se fosse para fazer tudo que o Jeremias falou, a Bíblia não conteria, porque a Bíblia mesmo diz lá em João, acho que é João, se fosse para fazer tudo que o Filho de Deus fez, a Bíblia não conteria. Ele é um homem igual a mim, igual a você, foi Jeremias. Só que Jeremias era capacitado, era um aluno da faculdade celestial. Existem homens que é da faculdade humana, existe homem chamado de Deus que é da faculdade da Trindade de Deus, da revelação do Espírito do Senhor. E a Bíblia diz que Jeremias, ele foi escolhido Deus da madre da tua mãe. E o chamado de quem é de Deus, há vários tipos de chamado quando Deus chama, mas o chamado de Jeremias, ele é parecido com o meu chamado, que Deus falou comigo, que é igual o chamado de Jeremias. Olha só que aqui, o chamado de Jeremias, olha no versículo 1, versículo 10, olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares. Olha o chamado de Jeremias, quando era para arrancar, ele ia lá, Deus falava com ele: vai ser arrancado do seu trono, para derribares, para destruíres. Para derribar foi quando ele falou, que o Nabucodonosor ia destruir Jerusalém. Derribar, para destruíres, vai destruir vocês, para arruinares, também para edificares e para plantares. Versículo 18: eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus tem um chamado no homem, ele vai fazer a vontade de Deus. Ele não negocia a chamada. Quando o chamado, Deus coloca a chamada na nossa vida, ela é inegociável.
nós não negociamos, nós não somos mercenários, porque se Deus escolheu nós, Deus do ventre da mãe, então Ele sabe, esse aqui eu posso apostar, ele vai ter momentos de dificuldade sim, ele pode ter algum erro sim, eu entendo porque ele é humano, eu não trouxe, não foi uma robótica para ter chamado, eu não trouxe, não foi inteligência artificial não, Deus olhava para Jeremias e ele sabia, é como Deus olha para mim, meu querido, é como Deus olha para você, primeiro ele chama, ele te capacita, ele te coloca assim no momento para ver a pesagem, para onde você vai, vem as dificuldades, vem o dinheiro para te comprar, vem uma palavra, vem uma crítica, vem uma permissão, está tudo dentro do chamado de Deus, vem deserto do chamado de Deus, vem o chamado, quando Deus chamou Jeremias, eu fico imaginando ele criança crescendo, como que ele falou? Eu não sei falar, Senhor. Não diga que não sabe falar, porque Deus usa quem Ele quiser. Ele usa uma criança que nasce agora e faz ela falar, porque Ele é Criador, aleluia. Então, meu querido, dentro do chamado há muito sofrimento, mas naquele momento que você está dentro do chamado do Senhor, Deus está trabalhando, você lá vai crescendo em sabedoria, em discernimento, nos mistérios de Deus. Você passa a ser amigo de Deus, e Deus começa a ser seu amigo. Ele é pai, agora já além de pai, já virou amigo, já virou companheiro teu, e ele vai revelando os mistérios. Você vai se purificando, é como o ferro no fogo, vai dando martelada para fazer ali o objeto certo. Quando leva o ferro ali, né? Quando você vai fazer uma foice, né? Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Quando a foice é feita na martelo, assim somos nós no chamado de Deus. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. E dói, meus filhos. A chamada de Deus dói. Bate na direita, bate na esquerda. Todo mundo acha direito de te bater. Todo mundo quer tirar uma pelinha. É um comentário, é uma fofoca, é uma traição, mas está dentro do chamado. É o deserto do chamado, é a agonia, é a tristeza do chamado. Mas daí a pouco Ele não chama os escolhidos, mas Ele capacita quem foi chamado. Aleluia. Daí a pouco você tem um chamado e Deus começa a manifestar o poder de Deus na sua vida. Ele começa a injetar em você sabedoria. Ele começa a injetar em nossa alma discernimento. Ele começa a botar, nós começamos a ter sonhos. Nós começamos dentro dos mistérios de Deus. Um anjo vem e senta perto da gente, começa a bater um papo, igual bateu com Gideão. Gideão foi chamado no momento de tragédia em Israel, porque Israel colocou Baal em todos os lugares, em todas as cidades de Israel. Era Baal, mas Deus chamou um homem que não estava mais capacitado. Deus chamou um homem que não tinha nada a ver com a chamada, mas Deus precisava de levantar alguém. Se Deus, quando Ele quer levantar alguém para um propósito, para um projeto dEle, para uma nação, vai levantar alguém, mesmo que não tenha ninguém, porque na época que Ele foi chamar o Gideão, não tinha ninguém para ser chamado, não tinha ninguém estruturado, não sobrou um homem em Israel que adorasse a Deus em espírito e em verdade. Nem o próprio Gideão sobrou, porque quando o anjo chegou perto dele, ele falou assim: oi, varão valoroso. Ele estava batendo o trigo dentro do lagar. O trigo, ele é colocado aqui, é no ar, é na ventania que você bate o trigo. Você está ali batendo nele, mas o medo era tanto que foi 7 anos dos filisteus em cima de Israel. Então ele estava dentro de um lagar, dentro de um quarto fechado, no escuro, batendo, porque tinha medo que os homens viessem, os filisteus viessem e roubassem. E Deus falou: varão valoroso, quem sou eu? O senhor está me chamando eu para essa empreitada? Esse chamado aqui para mim, eu sou o menor da minha casa, um homem de baixa estima. Ei, Deus não está procurando um homem letrado não, querido. Vê os chamados de todos os homens. Moisés estava onde? Dentro do Egito, letrado. Agora vai desletrar primeiro para entrar na minha doutrina. Com Deus é diferente. O homem tem que se esvaziar dos estudos que eles têm para entrar agora no estudo de Deus. O estudo de Deus é a doutrina do céu. É humilhação, é pequeno, pode ser analfabeto.
É esse que Deus quer chamar. Deus não está te chamando. Quando Ele chama a pessoa, se Ele for muito sabedor, e tiver muito muito orgulho, Deus vai pegar ele e vai desaletrar ele primeiro, igual fez com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem muito sábio. O apóstolo Paulo, humanamente perseguidor, matava crente, tinha estudo de homem. Ele era formado aos pés de Gamaliel, no maior homem teólogo da época. Mas quando ele veio para Deus fazer o chamado nele, isso aqui, parece que eu vejo Jesus tipo assim, ó. Não está escrito, é eu que estou me colocando. Aqui não, Paulo. Aqui não, Saulo. Aqui não. Primeiro tu tem que cair do cavalo. Ele cai do cavalo. O cavalo dele empina porque ele viu a glória de Deus. Eu vejo aquilo ali como a doutrina de Deus. O homem, quando ele tem chamado, e Deus chamou ele tem que cair do cavalo. Ele teve que cair do cavalo. Muita gente tem que cair do cavalo. Tem que parar de ser prepotente. Eles acham que ele é o cara. Eu sou doutor, sou bacharelado, não sei de que. Deus não está nem aí, não está preocupado, porque muitos desses aí estão fazendo besteira. Já viraram mercenário. Tá assim, ó, dentro da casa de Deus, ó, de homens mercenários que foi chamado por eles próprios, ungiu com óleo deles próprios, mas não foi escolhido por Deus. Vira mercenário, corre perigo. Mas quando Deus cuida do chamado de uma pessoa, Deus do ventre, é diferente. Ele sabe que aquela pessoa não vai se vender. Deus não vai investir num pilantra. Deus não vai investir num cara de mau caráter. Deus não vai até fazer a obra de Deus, mas no chamado dos homens. Mas para coisas inefáveis, precisa de ser agora humilhado primeiro, igual foi o apóstolo Paulo. Na escola de Deus tem que passar na humilhação. Na escola dos homens, eles formam na exaltação. É diferente. Na escola dos homens, muito se exalta. Na escola de Deus, tem que entrar na humilhação, tem que cair do cavalo. Você pode ver, ó, aonde estava Davi? No pasto. Não tinha nada. Aonde estava o Moisés? No pasto. Deus chamou. Aonde estava Amós? Arador de terra, boiadeiro. Deus chamou. Não tinha nada, estava totalmente fora do santuário. Estava lá no pasto. Deus chamou para dentro. Deus chamou Moisés para dentro. Deus chamou Davi para dentro. Aonde estava Eliseu? Estava lá arando terra. Foi até que ele matou um boi da junta, fez um churrasco. Espera aí, Elias, que eu vou te seguir. Vamos fazer um churrasco. Diz a Bíblia que ele fez um churrasco para a família, despediu da família da junta de boi e foi. Então ele era também da roça. Gente que estava de fora. Deus, o chamado de Deus é de fora para dentro. O dos homens não, eles acham que é de dentro para fora. Não, tem que ser de dentro. Eu estou dentro, eu estudei, eu sou o cara. Não estou falando, estou contra seus estudos, não. Mas é assim, é de dentro, não. Você tem que estudar, Deus. Você, tá vendo o que eu falo? Eu prefiro morrer falando inocente que eles falam bonito. E sem unção de Deus, sem graça, pelado. Que adianta eu estar falando para você letra bonita aqui? Você aí que me ouve, vocês, eu quero dizer que na homilética, blá 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 blá, mas eu sou sem graça, eu sou perseguidor, eu sou invejoso, porque o meu chamado vem do homem, vem da panelinha. Com Deus não, Deus não aceita isso não, do profeta dele não. Por isso, meu querido, chamado, quem chama é Deus, para depois ele manifestar os seus mistérios. É você mesmo, Gideão, é você que Deus quer, varão valoroso. Aí Deus primeiro, para você ser chamado, agora precisa, dentro do chamado, precisa agora de alguma coisa, a purificação. Para Deus manifestar o poder dele, precisa de santidade. Nós precisamos ser purificados, regenerados. Não pode ter ciúme, não pode ter inveja. Tem que amar quem te maltrata, tem que perdoar os inimigos. Aí Deus está trabalhando aí quando Ele está te chamando. Agora, quando Ele vai manifestar o poder, a unção, o discernimento de toda a glória em você, do trabalhar de Deus, aí você precisa agora ser purificado. Olha só para você ver. Aí o que o anjo falou?
Ele ficou tão feliz. É você mesmo, rapaz. É você que vai fazer a empreitada, mas eu, logo eu, vai lá na sua... Aí ele falou assim, então espera aí. Ele ficou na dúvida. Diz que o anjo do Senhor, que estava perto dele, do Gideão, ele poderia ter convidado o anjo. Quem é que não quer levar um anjo para casa, né, irmão Loísio? Você já pensou um anjo descer na beirada da estrada assim e falar assim, irmão Loísio, quero ir lá na sua casa. Ele poderia, não é que o anjo falou, foi o Gideão que falou. Eu vou lá em casa. Olha o manifestar de Deus, olha, agora já podia manifestar ao homem de Deus, ao Gideão, porque ele já tinha purificado a sua idolatria, do seu pecado, do seu desconcerto, porque Israel estava desconcertado, todo mundo, mas Deus levantou um homem e buscou mais 301 para livrar a nação toda. Deus, quando Ele quer guerrear por nós, não é por quantidade, não é por letrado, não é por sabedoria humana, é pelo chamado, é pela graça, é pela glória, é pelo mandado de Deus. É Ele que manda e desmanda. Eu não tenho problema não, ele podia ter pegado os 32 mil. Olha o poder de Deus. 301 com Gideão. Você é o capitão, Gideão. Você vai me representar aí. Chama esse... O resto você deixa comigo. A batalha, a guerra. Vocês é força, mas eu sou poder. Seus braços é força, Gideão. Mas eu tenho braço, poder. Eu dou força para vocês, mas é eu que guio os seus braços. Vocês é força, mas eu tenho poder. Eu tenho a manifestação. A glória é minha. É eu que mato, é eu que filho, é eu que torno a dar. É eu que abato o orgulhoso, o prepotente, o perseguidor. É eu que chamo, Gideão. Sou eu que mando. Essa batalha, ela é minha. É 301 contra milhares. Diz a Bíblia Sagrada que ele estava igual o gafanhoto para atacar de novo Israel. Era 7 anos, todo ano ali, ó, vigiando a colheita, roubava. Plantava, esperava plantar, cuidar dos gados, roubava. E o povo, ó, desfaleceu. Diz a Bíblia Sagrada que quando os inimigos vinham para cima de Israel, eles furou buraco no barranco. Lá no barranco longe, eles escondiam lá dentro. Olha só para o povo de Deus humilhado, meu querido. Quando nós não fazemos a obra de Deus dentro da manifestação do Espírito Santo, nós somos envergonhados. É por isso que o Evangelho hoje, muitos crentes estão sendo envergonhados. Começa bem, daí a pouco é adúltero. Começa bem, vira pilantra, mercenário. Começou bem com Deus, mas termina mal. Porque muitas das vezes é chamado do homem, mas quando o homem é chamado de Deus, a gente dá falha como ser humano. Davi falhou, mas a chamada dele foi até o fim, ele se consertou. Por isso que Deus sabe, mesmo que nós somos chamados por Deus, mesmo que nós temos defeito, Ele sabe. Mas vai humilhar. Se o Adilson errar, eu sei, eu posso contar com ele. Ele vai me pedir perdão. Ele vai pedir perdão pro próximo. O Adilson vai. Ele pode até errar dentro do meu chamado, mas o começo tombou no meio, mas vai levantar no meio, porque eu tenho uma meta para ele, que é chegar até a mim, a minha santidade. Essa é a diferença de quem é chamado por Deus e quem é escolhido pelos homens. Aleluia! Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Olha a tática de Deus, de guerra de Deus. Os filisteus, isso é história, tá, irmão? Isso aí é coisa dos filisteus, tá? Eu fui descobrir isso aqui. Como é que é isso? Olha só, você imagina só a multidão dormindo de madrugada. Até que de madrugada é o sono mais pesado. Olha a tática de guerra que Deus colocou para Gideão. É de madrugada, Gideão. Você vai pegar 100, coloca na direita. Bota 100 pilotão, 100 homem. Era 300. Ele colocou mais 100 na esquerda. 100 na direita, 100 na esquerda. E 100 no meio, Gideão. Pega a espada de vocês, põe na mão. Pega o cântaro. Era tipo um trem com um buraco e botava a tocha dentro dele. Furada ali que ele alumiava. Aquela cambuca, vou expressar aqui tipo uma cambuca, quando ela alumiava, você imagina só, uma cambuca daquela topa parecendo uma cabeça de fogo. Diz a história que os filisteus
Eles diziam que cada homem que eles matavam, eles vinham em forma daquilo ali, com aquela tocha de fogo, tipo assombração. Era a mentalidade, era a crença dos filisteus. Então Deus pegou e derrotou os filisteus na crença maligna que eles tinham. Então, quando os filisteus, você imagina você levantando ali 1 milhão de pessoas. Diz a Bíblia que era igual areia no deserto, de tanta gente, camelo, cavalo. Israel 301 homens. Olha só, irmão, se Deus não é o general nosso nas batalhas, aleluia. Aí, o que aconteceu? Quando eles levantou, você imagina você levantando no pavor, um monte de grito, de madrugada, somente 3 da madrugada, que é a hora que o capeta gosta mais de mandar demônio do inferno para a terra. É 3 horas da madrugada, é o momento que os portais se abrem. Aleluia, glória, glória. Oh, aleluia. Aí eles lá vai. Você imagina que eles têm, parece ser cabeça de fogo. Do jeito da crença deles que eles creem, que cada alma que eles matam, elas aparecem na forma de uma tocha de fogo. Então Deus pegou eles na crença maldita deles. Eles partiram e gritando: pelo Senhor e Gideão, pelo Senhor e Gideão. Olha só para você ver. E eles gritavam. E quando eles viram, começaram a se chocar um com o outro e começaram a correr. Aquilo na cabeça deles, até que o seu cérebro ponha, quando acorda e vê aquele monte, se a pessoa 301 tocha, então na cabeça do cara que ainda o cérebro ainda já está acordando ainda, né? Até o cérebro acordar e falar: não, peraí, aquilo ali não é muita gente não. Até que foi isso aí, já se lascou tudo. Nego caía, eles mesmo caíam em cima da espada deles, tupicava, caía no buraco. E o povo de Israel partiu pra cima e aí foi matando o resto. Uns morreu por conta própria mesmo, e Israel chegou, os homens vá pro pavor. Então quero dizer uma coisa, meu querido, aí está a manifestação de Deus. Mas para Deus manifestar, temos que consertar. Se a igreja atual de hoje, aleluia, se a igreja evangélica, placa, batista, Deus é amor, assembleia, esleana, seja lá o que for, presbiteriana, se vocês não voltarem, olha, cabe a súbia, arabadaço e decábia, se as igrejas evangélicas deste mundo hoje não parar a pilantragem que estão fazendo, aleluia, orabacarabassúbia, olha só, se a igreja atual de hoje não voltar a doutrina ágape do Senhor, se não voltarem ao primeiro amor, serão derrotados pela glória de Deus. Não passarão no trono branco, não vão passar, porque seguir a paz com todos e a santificação, porque senão ninguém, você, Adilson, Aloísio, Maria, nenhum de vocês vão ver a minha santidade, nenhuma igreja placa, nenhuma igreja que canta, que diz que me adora, mas muitas das vezes me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Escolheram se chamar a si próprio. Vai para minha igreja, lá tem Bíblia, lá tem louvor, ainda fala que eu estou no meio, aleluia, mas eu muitas das vezes eu não estou, diz o Senhor. Ai, cabra, súbia, muitas vezes, arabassuriápia, o Senhor está falando que Ele não está, rabacácia, é só reuniões de homem, é só presença humana, é fogo de palha, é mais fogo de palha do que tudo, mas a minha presença, diz o Senhor, que não está em muitos lugares. A presença do Senhor, a presença do Senhor, é ela que nos examina, é ela, este fogo é que entra e discerne Deus da cabeça no cérebro, passa nesse coração corrupto até a planta dos pés, e nós começamos a virar soldados do general glorificado na manifestação do seu poder. Aleluia, oh glória. Chamados, somos chamados para a manifestação de Deus. Você viu lá? Vai para Jerusalém, Jesus falou. Vai, arrumem-se, esperam, vai para Jerusalém. Eu vou ao Pai e eu vou mandar o Consolador. O chamado foi falado. Deus falou: vai, e ele vai descer. Aí
a manifestação desceu em Atos capítulo 2. O poder de Deus desceu. E daquele dia em diante a igreja nasceu no poder. Demônios eram expulsos. Pecados eram revelados. Como Ananias e Safira. Homens eram curados. E hoje? Peraí, nós não nascemos daquela igreja? O apóstolo Paulo não pagou um preço do hino para eu estar pregando desse jeito aqui? Por que você acha que eu estou pregando desse jeito aqui? Homens pagaram o preço na prisão, cerrado ao meio, para nós estar hoje pregando o evangelho da manifestação. Não é o evangelho de manifestar a igreja bonita, não. Hoje é manifestado o melhor. O banco de sentar é manifestado ao que dá mais dízimo, eu que não sei o que, não sei, mas Deus não está interessado nisso não, meu querido. Você está pensando que Deus está preocupado com o seu dinheiro? Ele está preocupado se você é templo do Espírito Santo. Ele está preocupado aonde tem um que eu possa enviar, aonde tem alguém que prega a minha verdade ainda nesse ano de 2026, que já está chegando, findando, esse ano já era, já morreu. Nós já para falar 2026. Aonde está? Eis que estou à procura dos verdadeiros adoradores para me manifestar a minha glória. Cadê você? Cadê você? Deus está assim, cadê você? Eis que eu estou à procura de alguém que esteja na brecha. Está lá Isaías. Procurei alguém que estivesse na brecha, mas ninguém encontrei. Só encontrei homem chamado por eles próprios, que não faz a minha vontade mais. Tem grandes templos, 16 mil templos, os melhores templos, mas não tem a minha presença. Arabacabe, Açupi, Arabaçui. Oi, ai, 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 a sentença virá, Arabacácia, a sentença, o meu juízo virá, Arabacarabasúbia, Pecalábia, Cássia, ei, Denébia, Suia. Eu estou procurando templos do Espírito, aonde possa morar o meu Espírito, diz o Senhor, aleluia. Eis que estou à procura dos verdadeiros adoradores. Se tem verdadeiro, tem falso. 2 Timóteo, vaso de barro, vaso de prata, vaso de ouro, vaso de barro, eu uso todos eles, uns para desonra e outros para a glória eterna, outro para a honra de Deus. Existem vasos que são usados para desonrar a si próprio, mas existem vasos que dão glória para a trindade do Senhor. Vasos de barro, vasos de prata, vasos de ouro, vasos de pau, uns para a glória e outros para a vergonha eterna. Está aqui na Bíblia. É a Bíblia que disse, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Ele fala, é vaso de barro, vaso de prata, oh glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado. Ora, 1 Timóteo 1:20, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. É para toda. Não, faz uma boa aqui, já caga aqui. Faz bom aqui para Deus, já está se suicidando lá. Para toda boa obra, não é mercenário não. Não fala em dízimo em primeiro lugar não. Não fala em templos bonitos em primeiro lugar não. Fala aqui em primeiro lugar de santidade. Santidade, o que adianta você estar congregando um belo de um templo se não tem presença de Deus? O que é que adianta? Os templos hoje são os melhores templos, mas não tem presença de Deus mais em muitos lugares. Em muitos. Está na igreja do remanescente. No remanescente dá a presença. Ninguém é profeta de Deus e tem muito que é de Deus ainda, mas são poucos. Muitos são chamados. Esse chamado escolher tanto pode ser para uma grande obra escolhido de Deus,
para fazer grande obra, pode ser escolhido para a salvação e pode ser perdido também. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Pode estar dentro do escolhimento para morar na cidade com Deus e pode ser escolhido para uma grande obra, de qual nem todo mundo tem o chamado. Não é para todo mundo, Deus escolhe. Como foi o Jeremias, no ventre, foi tirado porque sabia que Deus podia contar com ele. Não negou Deus nem um minuto na maior tragédia que Israel viveu. Nem um minuto. Você, quando é escolhido, é jogado dentro do buraco, na lama. Você é colocado dentro de uma gaiola, como botou o Jeremias. Eles querem botar você dentro de uma gaiola. E quem bota dentro da gaiola não é o mundo, não. Quem tem colocado mais na gaiola, mais no buraco, é os crentes. Quem jogou José, quem eram os inimigos de José? Os irmãos dele. Quem levantou contra Moisés? Arão e Miriam. Quem levantou contra Davi? Os irmãos dele. Estavam dentro de casa, não estavam do lado de fora, não. Os maiores perseguidores da obra de Deus é os próprios que dizem que faz a obra de Deus, porque é chamado deles para o umbigo deles. É por isso que são ruins desse jeito. É por isso que Deus já não opera mais na vida deles. É porque tem um chamado de si próprio. O orgulho já tomou conta. São prepotentes. Não, entra lá, adultera, não disciplina, não tem disciplina mais. Que gostoso. Que graça tem para a igreja? Se eu posso adulterar como eu adulterava no mundo. Que graça tem eu ir na igreja? Se eu posso beber cachaça e beber dentro da igreja. Eu acho que esse trem não tem graça nenhuma. Que graça tem? A graça do evangelho para mim, é eu estar fazendo uma coisa errada, o meu pastor chegar perto de mim e me botar no banco, é me disciplinar. Se a igreja não disciplina, não é igreja mais, é mundana, é Babilônia. Eu não acho graça nenhuma. A igreja, muitas igrejas, muitas, é quase todo o remanescente não, é quase todas as igrejas, principalmente as grandes das capitais, tá tudo podre. Vocês estão podres. Traz da política para dentro da igreja, que é trem porco. Traz a política imunda, traz do deputado maçônico. A maçonaria é o que vai julgar o mundo, meu filho. A maçonaria tá lá os Illuminati nela. Aí traz os caras pra dentro da igreja. As igrejas vai estar cheias de maçônico. O cara serve o bafomé lá. Você sabe o que é maçonaria, rapaz? Quem sabe da maçonaria, só o cara tá dentro da maçonaria. Você compra o livro aí, a internet tá falando o que é a maçonaria pra lá e pra cá. Não tem nada mais escondido não, rapaz. Não tem nada mais. Nem o anticristo, as pudriqueiras que ele vai fazer, já tá tudo na internet. Tá tudo fazendo. Como ele vai fazer? Nem ele tá escondendo. Nem o próprio demônio que vai virar governador deste mundo tá escondendo de nada. Você imagina agora um maçônico. Aí tá, a igreja tá assim, ela casou com Jezabel, casou com Acabe, casou com a prepotência depois do rei Josias. Por isso tem muito leproso, cheio de lepra. Tem muitos obreiros, homens de Deus, são tudo leprosos, está tudo com lepra. Talvez até começou bem, talvez teve até o chamado, pode ser até do homem. Você vê que o Saul trabalhou lá 1 ano e pouco, depois ficou encapetado, mandou por conta própria. Deus, já não gosta desse homem. Pegou a espada e fez assim, teve que suicidar, de tão ruim que era, cheio de capeta. Se não fosse o Davi tocando música pra ele, aonde ele estava? Mas você tá falando que todo mundo que é chamado de Deus foi do pasto? É realmente chamado. Só que o Saul foi escolhido pelos homens, aí Deus vai lá e chama. Aí é diferente, já mudou, tá vendo? Os homens que escolheu o Saul, deu certo? Deu certo? Porque era escolhido pelos homens. Fez a maior doideira, matou 450 profetas lá do Senhor, na escola de profeta, ele matou tudo. O Saul, ele perseguiu Davi 21 vezes para matar Davi, sendo que era para ser exemplo para Davi, tinha que dar exemplo para Davi. Mas aí o ciúme cresceu. Desde o dia que as mulheres saíram assim, Saul matou, tipo se 10 mil. Saul matou, as mulheres faziam assim quando chegava da guerra. Saul matou 10 mil. Aí o Saul, 10 mil. Mas no dia que o Davizinho estava junto à guerra, mas Davi matou milhares, em cima da mula dele, do cavalo, ele já deu uma olhada. Ai. E é escolhido de Deus.
Ai, 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 eu vou ter que matar ele. Ele é escolhido de Deus, eu não, eu fui escolhido pelos homens. Ele já sabia. Dali pra frente acabou. O Davi foi chamado perseguido. Quem estava perseguindo? Davi! Os de dentro de casa! Os irmãos dele! O rei! Que representava toda Israel! Você tá achando que hoje é diferente? Quem é que persegue o cara que tem chamado de Deus? É pastor, rapaz! Quem é que persegue quem tem chamado de Deus? É a própria igreja! Quantas vezes? Rapaz, se eu for contar, se eu depender de igreja, eu não tava nem aqui pregando pro senhor mais. Porque quem mais me perseguiu até agora foi pastor. Os maus pastores que é um monte. Os que são chamados pelos homens. Os que são formados ali, ó. Dentro do pacote deles. São os que mais me perseguiu. Se eu fosse olhar, aí eu não queria nem Deus mais. Teve um dia que eu saí. Eu fiquei vários dias, tempo, meses, fora. Não quero mais nem saber de Deus. De tanta perseguição deles. Aí Deus quebrou esse punho aqui, ó. Ele falou comigo, eu vou te colocar no leito da cama. Usou um homem que eu nunca vi. Você vai ver. Essa boca sua é minha, Deus. Deus, eu te tirei do fundo do poço. Eu te tirei do suicídio. Eu te limpei. Ele veio e me quebrou esse punho. Eu caí de cima de uma casa, do terraço de uma casa, dentro da cozinha do homem. Esse punho aqui, ó, ele foi quebrado. Deus quebrou. Eu fiquei 6 meses. 6 meses doído, esse braço doía. Fisioterapia, então foi o que mais doeu, mais do que a quebradura. Deus me quebrou. Ele me avisou, isso foi no sábado, e ele me quebrou na segunda. Eu fui para o hospital na segunda-feira e fui tratado. 6 meses para me voltar a ter. Até hoje já não é a mesma coisa. Deus me quebrou, porque eu não queria falar mais de Deus. Os perseguidores, os espíritos de Saul, os espíritos de Acabe, os espíritos de Jezabel, os espíritos da sensualidade que está dentro da casa de Deus, aqueles que não, o cara adultera, fica lá como diácono, fica lá como prefeito e não faz nada, mas Deus está vendo. Vai mais um recado da paz de Deus para vocês. Talvez pastores vão me ouvir aí no YouTube, eu não sei, apesar que o YouTube, a pregação que eu prego, ela é para cabra macho, é para quem quer morar no céu. Eu prego para quem quer morar, chamados para a manifestação do poder de Deus. É para isso que nós foi chamado. Eu não vou falar mais não, porque fica muito grande. A ver se vai chegar e tá grande demais, eu vou passar. Fica essa palavra pouca aí. Tem tanta coisa que nós podíamos falar aqui, mas aí tem que me dar 2 horas, 3 horas para me pregar. Eu queria pregar 3 horas, rapaz, em cima desse tema aqui que Deus me deu. Chamados para a manifestação do poder de Deus. Eu queria pregar umas 3 horas, né? Quantas pessoas Deus chamou, que está dentro da Bíblia? Moisés, né? Daniel. Você pode estar no meio das bolotas de porco. Você pode estar lá no meio, que eles estavam, lá dentro das bolotas de porco, lá dentro da Babilônia, mas nunca comeu coisa imunda, nunca botou coisa podre, nunca pegou a sensualidade da Babilônia, nunca botou o pecado, a cachaça da Babilônia, nunca botou as intrigas da Babilônia dentro dele, nem ele, nem Sadraque, Mesaque e Abednego, porque aqueles 4 cabras, eles tinham chamado de Deus, eles eram escolhidos por Deus, na mão de Deus, no poder de Deus, para a glória da sua manifestação. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego não queimava, porque foram revestidos pela manifestação da glória de Deus. É por isso que eles não morreram. É por isso que Daniel, na cova dos leões, os leões foi fechada a boca. Eles tiveram que jejuar. Quando o homem tem chamado de Deus, Deus fala para o leão: jejum. Os leões já lá iam olhar. Jejum. Parou na hora. Mandou isso. Tá de jejum, todos 3. Não sei quantos leão que entrou lá. Se não interessa, se fosse 10, era a mesma coisa. Se fosse 20, é a mesma coisa. Todos eles, vamos pôr que foi 10 leão que entrou lá, ou 1 leão, não sei. Que estava entrando, que estava dentro da cova, ou 2. Jejum. Deus foi lá no ouvido deles, ó. Rei da selva, você simboliza a tribo de Judá, tá? Quem manda no você sou eu. Agora aqui você não é leão não, você é cordeiro. Você tá de jejum. Ficou igual um cordeirinho. Você é uma ovelha, tá? O leão transformou. Deus transforma símbolo de
de caça. Os leão simboliza, não perde, o bicho é o rei da selva, teve que virar ovelha. Hoje é dia de vocês virar ovelha dentro da cova do meu servo, porque essa aí não tem escolhimento de homem, não. Isto aí é para a minha manifestação da minha glória. Talvez papai foi lá no ouvido deles e conversou, que ele conversa com quem que ele quiser. Conversa com o animal e o animal ouve e sabe até a palavra que Deus está falando. Deus tem poder sobre os animais, então ele pode dialogar como dialoga com o ser humano, para manifestar a glória de Deus. Vamos orar. Ficamos por aqui. Papai querido, soberano Deus, muito obrigado por Senhor manifestar a tua presença aqui neste lugar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Que esta palavra, Pai, possa ser consumida, comida, injetada na alma, no coração do ouvinte que vai ouvir, e que o Senhor possa, depois que eles alimentar e aprender, que pela glória do Senhor se manifestar, a primeiro santidade, a primeiro purificação, é necessário primeiro tratamento de purificação, é necessário nós chegarmos a Ti em santidade. Santidade é a purificação, se ensina ou não é a purificação, nu e cru é a purificação do Senhor, para depois o Senhor manifestar a tua glória, a tua presença, a tua majestade, a tua sublimidade, o teu poderio, a tua graça naquele que foi chamado. Mas antes, para se manifestar, é necessário ficar dentro do chamado. Eu não sei, meu querido, qual é o chamado na vida, da sua vida, você que me ouve, que talvez tenha um chamado. Aquieta-te, deixa Deus trabalhar, Ele está trabalhando a seu favor. Talvez o silêncio, você está já, Deus me abandonou. Não, é onde Ele mais está trabalhando, que quando Ele está no silêncio, aleluia, meu querido, Ele está vendo se você está fazendo a sua parte, se você não vai capengar lá na frente, porque Deus não aposta em capenga, Deus não aposta em quem vai cuspir naquilo que Ele deu. Sossegai, 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 esperai, esperai, você que tem um chamado, esperai, esperai, sossegai, sossegai, eu estou te vendo, eu estou no controle. Sossegai, espera, 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 e a resposta eu lhe darei, mas é da minha parte, porque eu te escolhi. Oh, rabacarabassuri, abacarabacarabalabasúbia. Oh, rabanabacarabassúbia. Oh, aleluia. Oh, glória, louvado seja o teu nome, no nome daquele que vive e reina para sempre, o exaltado, santo, 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 glória, 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 louvado, louvado, louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre, o nome de Jesus. Meu querido, aleluia. Eu tô meio tonto aqui, eu tô meio embriagado aqui, cara. Eu tô meio embriagado aqui, eu tô embriagadinho de tudo do Espírito Santo. A presença de Deus aqui é tremenda, é forte. Esse ensinamento de Deus aqui é maravilhoso. Que esse ensinamento possa penetrar na tua alma. Ajuda o canal aí, passa pra frente. Ajuda a crescer e Deus será glorificado. Que Deus seja louvado na sua vida nessa tarde.